Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com. Bom dia, Alain. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu acho que tem várias explicações para o que está acontecendo no Flamengo e ontem, muito na conta do Tite e sua comissão técnica, né? E é impressionante a dificuldade em admitir os erros, né, cometidos, porque ontem simplesmente eles pioraram o que estava funcionando. Até acertaram numa emergência, o time melhorou e de repente mudaram no segundo tempo para pior e não tiveram sequer a capacidade de corrigir durante a segunda etapa o que estava muito ruim. Então ontem foi muito na conta dele. A questão de falta de contratações, a inoperância do departamento, tudo isso aí para mim é um outro assunto, que merece também discussão, crítica, não se trata de isentar de responsabilidade a diretoria, pelo contrário. Mas ontem o Tite podia ter feito melhor. Acho que ontem foi muito na conta dele, e se para consumo externo na coletiva ele não admite, é necessário que dentro ali da comissão técnica eles percebam que foram muito mal ontem. Ficar usando só o argumento do calendário não dá. O calendário tem importância e tal, sim, o Botafogo tem mais jogos do que o Flamengo. Mas o Flamengo também teve os desfalques da Copa América. Se você colocar na balança, isso quase equilibra, né? Um sofreu mais com desfalques no período que isso esganou ainda mais o time, exigiu mais de quem ficou. O outro jogou mais partidas. Então, se você botar na balança, a diferença, se existe, ela acaba não sendo tão grande. Eu digo da exigência imposta a cada elenco. Né? O Fortaleza é o time que mais jogou na temporada, embora já tenha caído na Copa do Brasil, porque teve Copa do Nordeste para ele, que ele ganhou, né? Embora tenha perdido o título cearense para o seu rival Ceará. E está em primeiro, com 25 pontos e 29 possíveis nas 7 últimas partidas que fez. Né? Aliás, 25 e 27 pontos, né? Possíveis. Então, ontem teve muito na conta do Tite. O que não isenta a diretoria, os devaneios presidenciais com declarações do tipo: queremos ganhar tudo, tríplice coroa, não poupamos ninguém. Porra, muito fora da realidade, né? Muito fora. Mas ontem o Tite foi muito mal. Muito mal. Acho que ontem foi muito na conta dele e é preciso que ele admita isso. Para si mesmo, para a sua comissão técnica, senão vai continuar errando. E errou feio. E o Mauro citou o Fortaleza aí, vale lembrar, né? O Fortaleza que também tem a pior logística, assim, né? Porque os times do Nordeste, normalmente, né, por conta de logística, é o que mais desgasta, né? As viagens são muito longas, enfim. E o Fortaleza está aí, né? Vivo em várias competições, calendário pesadíssimo, e está conseguindo com o trabalho lá, né? Sério lá do Vojvoda e também da diretoria, conseguindo essa ótima colocação no campeonato. Bom dia, André Rocha, meu amigo, tudo bem? Bem-vindo. André, vou até deixar à vontade para você falar também da tua coluna, né? Foi muito bem escrita, mais uma coluna muito bem escrita. E foi feio ontem, né, André? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Você avisou no pré-jogo, hein? Não vou nem falar. Bom dia, Mauro. Bom dia, Alain. Bom dia, Felipe, aí na produção. Bom dia a todos. Vamos chegando aí, dando like, para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui fazendo o programa na área. E faça sua inscrição, né? A gente buscando aí os 109 mil inscritos para depois chegar aos 110 e continuar nessa campanha de crescimento da S1 Live. E o mais engraçado é que quando saiu o gol com 2 minutos do Botafogo e o Arrascaeta saiu com 4, ficou um clima de tragédia anunciada ali, né? Tipo, já era. Vai ser a noite trágica. E não foi no primeiro tempo. Não foi. Lógico que o Botafogo atacou, continuou atacando. Teve algum perigo? Teve, mas o Flamengo conseguiu, de certa forma, equilibrar o jogo. Fez o seu gol. Teve aquela outra chance com o Carlinhos. E deu a impressão que a coisa poderia ter uma sequência ali no segundo tempo e, pelo menos, a gente imaginava que no segundo tempo ali, o que poderia acontecer seria o time cansar, não ter muitas peças de reposição e o Botafogo com seu elenco completo no banco, inclusive no banco e os titulares também em campo, e teria grande chance de se impor. Mas num jogo parelho, num jogo duro. E aí entrou, na minha visão, a substituição profundamente infeliz do Tite, da entrada do Everton Araújo. Primeira coisa que eu acho que, antes até da questão óbvia de que o Léo Ortiz não deveria ter saído no meio campo, porque ele junto com o Gerson, era o mais lúcido,
E aí você consegue entender que o Gerson saiu numa substituição programada para não desgastar, depois do Arrascaeta estourar, o Tite preservar o Gerson fazia todo sentido. Só que tirar o Léo Ortiz, que era o mais lúcido do meio-campo, foi uma situação absurda. Mas não só isso. O que eu questiono muito na coluna é o seguinte: por que escalar os garotos só agora, quando não tem nenhuma opção, o elenco tá quebrado, e aí você vai querer colocar o jovem ali e que ele tenha desempenho, se você não coloca antes, se você não experimenta antes, se você não dá minutos antes? O jovem, ele já entra ali numa furada, porque pegar esse jogo, time todo desfalcado, desfacelado, contra um adversário completo, na sua casa, então já é meio que uma podre, você já coloca ali. E coloca numa situação em que o jogador sabe, eu tô entrando porque não tem mais ninguém, porque não tem outro jeito. E você vai esperar desempenho desse jogador jovem? É difícil, né? Então o elenco do Flamengo foi muito mal administrado dentro do que o Tite se propôs, de colocar 2 por posição e um terceiro da base. Ele foi muito mal administrado. Você estourou ali o grupo principal, deu muito poucos minutos para esses meninos e agora tem que colocar eles na porrada numa situação dessa. E aí você pode questionar ainda outras coisas. Por que o Vitor Hugo entrou ontem? E não o Lohan ou o Matheus Gonçalves? O Matheus Gonçalves era o jovem ali do meio para frente que ganhou mais oportunidades recentemente. O Lohan chegou a disputar a posição de titular com o Arrascaeta num determinado momento ali, naquela sequência ali. Do Arrascaeta na Copa América, né? E até muita gente falou, quando o Arrascaeta voltar, vão disputar a posição, porque ele tinha ido realmente muito bom, muito bem contra o Corinthians, né? E aí ele some, e aí num momento desse de se colocar um cara ali no lugar do Arrascaeta, entra o Vitor Hugo, do nada, assim. E detalhe, o Tite falou que o Vitor Hugo era jogador de lado e que o Matheus Gonçalves era um jogador por dentro. Ele já mudou isso. Quer dizer, tá muito confusa essa administração do elenco do Flamengo, essa gestão do elenco do Flamengo. E aí, time desorganizado, exposto e cansado aí num outro sentido. Jogadores estão sem ritmo. Jogadores que entraram, justamente por ele colocar poucos minutos. O Everton Araújo e o Igor Jesus ficaram quantos jogos como figuração sentado lá no banco? Sem entrar 1 minuto. E tome Léo Ortiz e Alan e Pulgar, todo jogo e tal, arrebentando os caras. Aí os outros ficam... Quem tá jogando tá morto e quem não tá jogando tá sem ritmo. Também não vai entregar a intensidade, enfim, a fluência de jogo. Então a gestão de elenco foi muito mal conduzida. O Tite fez essa escolha e ela foi muito mal conduzida. E aí o Botafogo, com um elenco mais numeroso, com um elenco mais homogêneo, no segundo tempo atropelou o Flamengo. Somente nos 20 minutos. E fica, para encerrar essa minha abertura aqui, a pergunta: como é que serão os últimos 20, 25 minutos lá em La Paz? O Flamengo, todo jogo, tem uma queda acentuada física nos últimos 20, 25 minutos. 20 minutos. A partir de 20 minutos ali, a partir dos 25 do segundo tempo, já começa a cair, 30 aí, o negócio vai ficando muito grave. Como é que vai ser na altitude isso? Essa é a grande questão que eu acho que para quinta-feira, que é o grande motivo de preocupação para mim. O Flamengo pode equilibrar, tem boas chances, ainda que com todos os problemas e agora abalado emocionalmente pela goleada, tem condição de competir com o Bolívar lá. Mas a minha questão é, quando chegar nesse período crítico da parte física, que tende a ser muito mais crítico por conta da altitude, como é que vai ser isso? O Bolívar vai jogar contra corpos parados observando o jogo? E aí vão fazer os gols que conseguirem fazer e que de repente necessitarem fazer. De repente o jogo pode chegar com 20, 25 minutos, 0-0, 1-1. E vai parecer que está perdido, mas aí naqueles 20 minutos ali mais acréscimo, sabe lá quantos acréscimos vão dar? O Flamengo vai segurar? E aí, se fizer as substituições, quem entrar vai dar conta do recado? Então são esses os questionamentos
que se levantam para esse jogo de volta lá em La Paz. E que é o jogo do ano para o Flamengo, da temporada do Flamengo até agora. É o jogo eliminatório da competição mais importante. E o Flamengo chega nessa situação. E o adversário totalmente ciente disso, porque o Bruno Sávio já falou sobre calendário, sobre desgaste, sobre tudo que o Flamengo está vivendo. Então, essa é a grande questão para quinta-feira.